Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento. Meu nome é da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre análise e interpretação. A primeira fase do sensoramento remoto é a parte de aquisição dos dados, ou seja, uma fonte de energia emite uma radiação, Essa radiação interage com a superfície, com o objeto, e essa energia refletida é captada por um sensor. Nesse caso, toda essa conjuntura é feita por um sensor passivo, Ela depende de uma fonte de energia externa. Essa energia é processada, captada pelo sensor, captada pelo sensor, a bordo, no caso aqui de um satélite, nossa imagem, e emite os dados para uma estação de recepção. Esses dados sofrem depois uma parte de pré-processamento da imagem, onde é principalmente feito correções. Depois nós temos uma outra etapa, que é a parte de realce das imagens, para melhorar o aspecto visual delas. E a última etapa, nós falamos sobre a interpretação. Nós começamos a interpretar e entender o que está acontecendo com os nossos dados aí, Sendo que o produto final, na maioria dos casos, é um mapa temático para facilitar a interpretação de todos aí. Então, na nossa análise e interpretação, a análise e interpretação da imagem, ela corresponde à última etapa do sensoramento. A gente faz a confecção dos produtos finais para destinar ao público leigo. O público em geral, os produtos em geral são mapas e imagens temáticas, oriundas do processo de classificação. A interpretação, ela seria o quê? O ato de examinar essas imagens com o propósito de identificar e julgar, o seu significado, o que está acontecendo ali. Ela não possui um campo de atuação exclusivo. Então, ela é considerada muito mais uma técnica. E um bom fotointérprete é que ele possui uma especialidade, numa área. Então, ele pode ser um geólogo, um pedólogo, um engenheiro ambiental, um agrônomo, um engenheiro florestal, um arquiteto, um engenheiro militar, e assim por diante. Então, é diferente você encontrar um generalista em tudo. Geralmente, você encontrar uma pessoa que tem uma habilidade maior em determinadas áreas. Na interpretação, nós temos alguns elementos básicos. Nós temos tom, cor, forma, tamanho, textura, padrão, posição, associação, sombra e a questão do fator temporal. O tom e a cor, elas vão alterar, que a gente está vendo uma alteração da cor aqui na nossa imagem. Você vai ver que ela tem uma evolução das tonalidades de cores. E essa cor ela é importante para a gente, porque ela vai diferir. No caso aqui, as tonalidades em vermelho são áreas quando nós temos uma vegetação mais exuberante. E isso é bem descritivo aqui, porque você tem um aumento também do rio. Ou seja, então você está entrando num período mais chuvoso. E aqui nós temos também uma diferença de tonalidade de cor aqui, do rio, nessa faixa aqui. Ou seja, o rio mais claro, carregando maior quantidade de sedimentos, Aqui está aprisionando esse rio aqui que está chegando aqui e não está conseguindo adentrar de forma legal o curso d'água maior que faz a drenagem nesse caso. Então nós temos essa diferenciação aí. Rios de tonalidades mais claras geralmente estão carregando maior quantidade de sedimentos, enquanto que rios de tonalidade mais escura estão carregando menor quantidade de sedimentos ou carregando um pouco mais de matéria orgânica. Então, a tonalidade fica essa questão em cor, a gente consegue distinguir aqui diferentes faixas ou diferentes comportamentos, no caso de vegetação, curso d'água, e outras coisas. Aqui tem uma outra diferenciação, tá vendo? Aqui no Rio Parnaíba e Rio Grande, nós temos aqui o encontro dos rios, Nós temos uma faixa aqui com tonalidade azul e outra escura, Geralmente a tonalidade mais azulada aqui
ela pode ser dizer que um rio que carrega maior quantidade de sedimentos, enquanto que esse rio aqui possivelmente carrega menor quantidade de sedimentos ou maior quantidade de matéria orgânica. Então nós temos o encontro dos rios aqui, ó. Aqui nós temos também, ó, essa região aqui, ó, que está muito legal ver, né? Nós temos aqui diferentes tons de cores aqui, nós temos diferentes atividades antrópicas, né? Por que atividade antrópica? Tudo que for retinho, ó, tá vendo? Nós temos delimitado aqui assim, ó, figuras geométricas delimitadas, são atividades antrópicas, isso aqui é agricultura, né? E aqui nós conseguimos distinguir diferentes etapas da plantação, né? Onde nós temos aqui as regiões mais claras aqui, né? Que são os solos mais expostos. Então, temos sem vegetação, o início do plantio aqui, ó, nós temos uma região um pouquinho mais rosadinha, início do plantio, né? Aqui um pouco mais rosadinho as plantas maiores, e aqui, ó, nós já temos uma vegetação um pouquinho mais exuberante, e nessa faixa aqui, ó, nós temos a vegetação já, o plantio mais evoluído, ou seja, são etapas de crescimento diferentes, foram feito plantio em diferentes etapas, aí a gente consegue distinguir de forma legal, né, o tamanho das plantas aqui, de acordo com a tonalidade delas. Outra função legal aqui, nós temos aqui a borda, aqui perto dos rios, né, as matas ciliares. Tá? Tem um vermelhidão maior, né, e uma rugosidade também maior. A rugosidade, nesse caso, estou adiantando um pouco, é um fator importante, né? Enquanto que os rios eles têm uma rugosidade bem lisa, né, do nível da água. As áreas agrícolas têm uma pequena diferenciação entre as plantas, parece um pouco mais aveludada, enquanto que a vegetação nativa ela vai ter uma rugosidade bem mais acentuada. Por quê? Quando você tem o plantio, né, então você vai ter plantas basicamente da mesma altura, né? Então vai diferenciar muito pouco aqui. Enquanto que vegetação nativa você vai ter o quê? Você vai ter árvores de diferente tamanho e espécies. Então você vai ter, ó, diferentes níveis aqui, né? Então vai fazer uma rugosidade aqui bem maior, parecendo um chapisco, tá? A forma também é outro elemento interpretativo muito importante. A gente viu lá que na questão, na imagem anterior, a forma ser das áreas agrícolas lá terem feições geométricas definidas, a gente já definiu que era uma área agrícola. Essa monte de bolinha aqui, no caso aqui, ó, são refinarias, né? Ruas, né? Estradas, então, tudo é possível ver pela forma que nós temos. Então a forma é um elemento importante, né? Pode ser a coisa mais trivial possível, mas é importante frisar isso. Aqui nós temos outra imagem aqui, né? Onde nós temos a forma, ou seja, uma rodovia. Nós temos curvas de nível aqui, ó, para plantação, né? Então, nesse caso, o elemento interpretativo, a gente pode distinguir o quê? Que essa região aqui, ó, é mais alta do que a rodovia, porque olha a conformação que vai ter aqui, ó, nossas curvas de nível nesse caso aqui. Então, a declividade do terreno, ela deve seguir nesse sentido aqui, nesse ponto. Nós temos nesse caso aqui, me parece ser um loteamento também, né? Aqui, ó, outra plantação, nesse caso aqui, ó, outra plantação aqui, nesse caso, em curva de nível. O loteamento que eu estava dizendo é essa região aqui, né? Talhos delimitados aqui, tá? Ou pode ser também uma área agrícola, mas eu acho difícil porque está muito segmentado para ser uma área agrícola, né? Geralmente a área agrícola tem talhões maiores, igual esse daqui, tá? Então as plantações geralmente são curvas de nível aqui, tá bom? Aqui nós temos
pivôs centrais, né? Essas bolas aqui, se você ver uma imagem, você pode ter certeza que é uma área de pivô central. Pivôs centrais são equipamentos de irrigação, são um pouco mais caros, né? Então, você pode dizer que é uma área agrícola bem tecnificada, né? Onde a gente pode ver aqui, ó, esse pivô, no caso, está fazendo irrigação nesse momento, né? Onde ele passa com a água dá uma tonalidade mais escura para a terra. Então, essa região não foi irrigada ainda, enquanto essa já foi irrigada. Então, nós temos uma grande plantação aqui. O que está sendo plantado aqui só indo no campo, tá? Não consigo distinguir com essa imagem. A dimensão dos prédios também é uma coisa importante, assim como a sombra, né? Olha o tamanho desse prédio aqui. Será que é grande? É grande. Olha o tamanho da árvore aqui, ó. Então, a gente faz a dimensão geralmente por tamanho diferente, faz um comparativo, né? Olha a árvorezinha aqui, olha o tamanho disso daqui. Então, isso aqui é uma região grande. Possivelmente, isso aqui deve ser um sistema penitenciário, tá? Outra coisa legal para distinguir no caso, ó, é a sombra. Olha o tamanho da sombra desse elemento aqui, ó. Nenhum elemento na nossa imagem tem uma sombra tão grande. Então, isso aqui é uma torre extremamente alta, tá? Olha o tamanho da nossa sombra. Olha o tamanho da sombra dos demais elementos. Então, a gente pode distinguir que esse elemento, nesse caso, é um elemento bem alto, né? Aqui a gente pode também ver a questão da dimensão para entender o tamanho das construções, né? Olha, nós temos os tamanhos dos nossos carros. Aqui é o estacionamento. Olha o tamanho dos carros, bem pequenininhos. Olha o tamanho das construções. Por comparativo, nós conseguimos identificar o tamanho aqui, né, dos elementos, a escala de trabalho que a gente está utilizando. Então, a textura, né, que eu acabei de falar um pouquinho já, né, sobre textura lisa, um pouquinho aveludada, né, capineira, tudo, a questão da rugosidade. Vou trabalhar um pouquinho melhor aqui para falar o que a gente pode virar com textura suave, rugosa, áspera ou aveludada, né? Ela vai diferir principalmente, né, as feições que nós temos na Terra. Aqui, ó, e ela vai depender muito também da nossa resolução espacial do nosso sensor. Uma resolução espacial de 30 por 30 metros do nosso pixel, um pixel de 30 por 30 metros, vai dar pouca ideia do que a gente tem. Enquanto que aqui, no caso, uma imagem com um pixel de tamanho de 1 metro, aí nós não conseguimos distinguir essa região aqui que tem um aspecto muito mais, uma rugosidade muito mais áspera, né, parecendo um chapéu, é a vegetação nativa, essa região aqui. A parte mais aveludada aqui, ó, a área de pastagem, porque as plantas têm mais ou menos aproximadamente o mesmo tamanho, tá? Aqui, a região mais aveludada são áreas agrícolas, a rugosidade aqui são áreas espécies florestais, onde o elemento sombra aqui está indicando o tamanho também das árvores aqui. E aqui nós temos a textura lisa, né? Dizendo que a água aqui. Esse é outro elemento muito importante, tá? Essa imagem, ela, onde você tem um grande corpo d'água sendo distinguido, depois nós temos um pequeno estrangulamento e passa por um rio, essa região aqui, batata também. Isso aqui é um represamento, tá? Então, aqui nós temos um represamento da água, né? E aqui a gente fala que aqui nós temos Itaipu, tá? Onde nós temos aqui, ó, o extravasor da água, saindo a água aqui no elemento, aqui, tá vendo? Tem uma movimentação da água, essa parte em branco aqui, né? Tem uma agitação da água aqui, e aqui o corpo da barragem, tá bom? Então, nós temos toda essa área aqui sendo represada para depois passar por um rio. No padrão também, a gente tem alguns padrões que se repetem, ou seja, isso aqui, ou seja, nós chamamos de padrão espinha de peixe, né? Ou seja, uma rua com vários segmentos nas duas laterais aqui. Nós falamos que tem uma exploração florestal aqui, né? Desflorestamento, tá? Nesse caso aqui, me parece ser um desflorestamento de vegetação nativa, tá?
Então a gente faz uma rua principal e faz aberturas às laterais para explorar a madeira aqui, nesse caso, tá bom? Aqui um padrão de agricultura mecanizada, um padrão bem agrícola, né? Olha lá. Talhões muito bem definidos, né? Olha lá. Todos aqui. Isso aqui é a área agrícola. Pivôs centrais. Dá para ver os pivôs centrais, são bem fáceis de detectar, tá bom? E diga-se de passagem, uma região muito plana. Uma região muito plana em si é bem mecanizável. Agricultura perene, né? Onde nós temos geralmente um espaçamento maior entre as plantas. Nós conseguimos detectar as plantas aqui também. Então a gente pode falar que é uma agricultura perene. Pode ser café, pode ser laranja. Tá? Isso vai ser de acordo com a região. E aqui nós temos uma pequena porção de vegetação nativa. Tá? O padrão também, padrão residencial, né? Onde nós temos várias casas muito próximas umas às outras, né? Então nós temos geralmente um padrão de classe, né? Um pouco de renda um pouco mais baixa. E muito diferente quando pega um padrão de casa desse tipo aqui. Você vê piscina, né? Heliporto, então olha, esse aqui é um padrão, alto padrão residencial aqui, né? Então ela difere bem, é bem destoante a coisa aqui. Então a gente temos aqui diferentes padrões também entre residencial, comercial e industrial. De início, o que chama muita atenção aqui para mim é a altura desses prédios aqui. Olha o tamanho da sombra. Nenhum outro elemento aqui tem uma sombra tão grande aqui. Né? Aqui, basicamente, nós temos uma região de movimentação de trem, né? As linhas de trem aqui, né? Possivelmente um terminal. Casas pequenas são padrões de residencial, podendo ser comercial. Industrial será galpões maiores aqui. Tá certo? Então, nós temos essa distinção aqui, tá bom? Entre os padrões. A drenagem da água também é bem típica, né? Nós temos essa região aqui, ó. Nós falamos padrão anelar. É bem difícil encontrar isso, tá? Mas aqui a gente consegue ver a drenagem de água aqui, né? É um padrão bem difícil de encontrar. Nós falamos padrão anelar, os cursos d'água. Geralmente pode ser isso aqui, ter sido um vulcão, um extinto, alguma coisa do gênero. Formou uma montanha e aí fica esse fragmentado na região aqui. Aqui nós temos um outro tipo de padrão, né, paralelo, onde nós temos o rio aqui correndo e uma outra faixa aqui correndo aqui do rio também. Então nós temos diferentes aqui, ó, cursos d'água sendo a nossa imagem aqui, tá bom? A posição geográfica também, ou seja, você entender melhor a região onde você vai trabalhar, saber como o comportamento da vegetação, do clima é muito importante. Por quê? No caso aqui, é uma imagem do mesmo ano, na mesma localidade. Aqui é uma região de Floriano, no Piauí. A imagem lá na vegetação em Floriano, a gente fala que uma vegetação ela é uma caatinga. E a caatinga é uma região é uma vegetação caducifólia, né? Então, quando chega na época mais seca, ela cai todas as folhas. Então, em janeiro aqui, ó, vai estar uma vegetação muito exuberante. Enquanto que em junho, ou seja, quando tem ausência, né, falta de água e lá para de chover, fica sem chover por uns 3 ou 4 meses, então a vegetação ela perde todas as suas folhas. Então aqui a gente apresenta um monte de áreas sem vegetação. Então, você saber o comportamento da vegetação, o comportamento do clima da região é muito importante para você pegar uma imagem de uma data importante que vai suprir a sua demanda.
no seu estudo, né? Se você quer detectar, por exemplo, áreas agrícolas, essa imagem possivelmente você não vai conseguir detectar. Você vai ter que pegar, saber quando foi feita a colheita nessas áreas, quando é feita a colheita, e pegar uma imagem muito próxima da colheita. Também você não pode pegar uma imagem muito distante da colheita, quando foi colhido faz muito tempo, porque vai ficar muito essas áreas aqui sem vegetação também, e vai ficar muito vai te atrapalhar na interpretação. Então você tem que saber o comportamento da região para facilitar. Então, o conhecimento da região é muito importante na nossa interpretação. A associação é outra parte muito interessante da nossa interpretação. Nós temos uma clara divisão aqui da nossa pastagem, né? Uma área mais verde, uma área mais clara. Ou seja, aqui tem uma pastagem mais descansada, uma pastagem que está sendo utilizada no momento. Então aqui com certeza tem uma seca para os animais não virem daqui para cá. Tá bom? O elemento sombra também sendo novamente utilizado aqui como fator de interpretação para os diferentes tipos de espécies arbóreas aqui, né? Então, a sombra vai dar como é o comportamento, como é o tipo de árvore, ou seja, 3 imagens parecidas de cima, mas pela sombra você vê se são 3 espécies arbóreas diferentes. Novamente, 3 imagens parecidas por cima, mas são 3 espécies arbóreas diferentes, assim como embaixo aqui. Tá? Então, o elemento sombra vai te facilitar na nossa interpretação. Né? O fator temporal também é outro fator importante, quando nós temos a imagem aqui mais antiga e aqui uma imagem mais nova. Olha a detecção aqui, ó, de várias feições aqui, quando aqui não tinha essas feições. Então, deixa eu assinalar aqui para vocês. Vocês já não tinham e passa a ter agora. Né? O que são isso? Presta atenção, figuras geométricas mais definidas. Né? Aqui são regiões agrícolas. Como eu tinha o conhecimento da área, eu peguei uma imagem onde o que? Já tinha sido feita a colheita. Se eu pegar uma imagem muito próxima com onde você não foi feita a colheita ainda, então vai ficar muito parecido com a vegetação nativa também de lá. Então eu tenho que entender como é o comportamento da região para saber a melhor data da minha imagem que eu possa trabalhar. Então, as aplicações e interpretações são distintas, né? Levantamento de solo, estudo de vegetação, análise ambiental, manejo de fauna, desenvolvimento urbano, geologia, geomorfologia, oceanografia, entre outros. Aí a gente entra num campo muito diversificado, que a interpretação vai diferir, né, de acordo com o seu objetivo, tá, de trabalho. Tá bom? Agradeço a todos e a sala termina por aqui.